tive muitas revelações sobre o fim dos tempos. Deus me avisando sobre coisas que vão acontecer, Deus me avisando sobre coisas que vão acontecer no mundo. Mas simplesmente, senhores, as pessoas não querem dar ouvidos ao aviso. As pessoas não querem seguir os caminhos de Deus para se livrar do juízo que está por vir. Se começarmos a estudar a palavra de Deus, vamos perceber que ponto por ponto, tudo o que o Senhor disse tem se cumprido. Vi suas cicatrizes, e o Senhor me fez entender que a sua vinda está próxima. E me disse para falar ao povo sobre a mão de Deus, que Ele está perto. Fazendo referência, senhores, ao juízo que vem, ao juízo que espera a terra. Mas as pessoas estão envolvidas em seus delitos e pecados. Repito, as pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas são tão ignorantes em relação ao Senhor para depois alegarem ignorância. Ninguém vai ter desculpa naquele dia. Tempo em que as pessoas vão desejar nunca ter nascido, há pessoas que vão desejar nunca ter nascido. Há pessoas que vão desejar que o Senhor nunca as tivesse criado ou permitido que viessem à terra. Sabe por quê, senhores, há pessoas que vão desejar isso? Porque o grande dia do Senhor está próximo. Shalom Ubraha. O reino dos céus está próximo. O fim dos tempos está próximo. Eu tive muitas revelações sobre o fim dos tempos. Deus me avisando sobre coisas que vão acontecer. Deus avisando-me coisas que vão passar no mundo. O que o Senhor manifestou em sua palavra, tudo isso. As pessoas não querem seguir os caminhos de Deus para se livrar do juízo vindouro que está por vir. Se começarmos a estudar a palavra de Deus, vamos perceber ponto por ponto. Tudo o que o Senhor disse tem se cumprido. Tudo o que o Senhor falou tem se manifestado. Mas simplesmente as pessoas não querem compromisso, por uma razão ou outra. As pessoas não querem. Mas sempre a gente prefere viver em seus delitos e pecados e depois perguntam por que Deus está permitindo tais coisas e ainda se questiona por que Deus permite certas coisas no mundo. Deus não é mau, Deus é justo e aqui Ele vai fazer tudo o que quiser, sem prestar contas a ninguém, ouça bem, sem prestar contas a ninguém. Porque Jeová é Jeová e faz o que quer. Já recebi muitas revelações sobre os que vivem, inclusive uma delas. Vi a mão do Senhor, e o Senhor me comunicou que a vinda dele está próxima. Vi a mão de Deus e vi, irmão. Eu vi as cicatrizes em sua mão, a mão do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vi as cicatrizes dele. E o Senhor me fez entender que a vinda dele está próxima. E ele me disse para dizer ao povo, a mão de Deus, que ele está perto. Fazendo referência, senhores, ao juízo que vem, ao juízo que espera a terra, mas as pessoas estão envolvidas em seus delitos e pecados. Repito, as pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas ignoram o Senhor, para depois alegar ignorância. Ninguém vai ter desculpa naquele dia, ninguém vai ter desculpa, irmão, porque Deus está deixando bem claro para as pessoas que a vinda dele está próxima. E que ele não vai tomar o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Nesses últimos dias, Deus está dando a muitas pessoas, o Senhor está dando revelação, o Senhor está dando, simplesmente preste atenção, visões, Ele está dando sonhos sobre a sua vinda, sobre o fim dos tempos, mas nem todo mundo está disposto a aceitar o que está por vir. Há pessoas que nem sequer querem acreditar, porque é tão forte, o dia que se aproxima é tão assustador que nem todo mundo quer estar de pé, nem quer estar vivo. As pessoas preferem não acreditar, mas o fato de você não acreditar não vai impedir que aconteça. Você pode adiar o inevitável, mas vai acabar acontecendo porque você não pode escapar disso. O propósito desta terra é que num piscar de olhos, a igreja estará com seu Criador nas nuvens. E as pessoas que não seguiram o Senhor, as pessoas que não guardaram sua palavra, infelizmente, vão enfrentar a ira de Deus. E é por isso que faço este vídeo, para alertar as pessoas a se voltarem para Deus, para alertar as pessoas que buscam ao Senhor. Que o fim dos tempos está perto, porque o fim dos tempos se aproxima, porque o fim dos tempos está prestes a chegar. O fato é que nem todo mundo, repito, quer compromisso com o Senhor, nem todo mundo quer compromisso com Jeová. Estou aqui, senhores, para dizer o que Deus me mostrou e para que as pessoas se voltem e busquem o Senhor. Porque são tempos ruins os que vêm, são tempos difíceis, são tempos adversos, são tempos muito escabrosos, são tempos muito temíveis.
tempos muito adversos. Tempo em que as pessoas vão desejar nunca ter nascido, há pessoas que vão desejar nunca ter nascido. Alguns desejarão que o Senhor nunca tivesse permitido que viessem à terra. Sabe por quê? Há pessoas, senhores, que desejarão isso. Porque o grande dia do Senhor está chegando. O dia poderoso de Jeová está chegando. E nem todo mundo vai estar pronto para o que vem. Mas é por isso que estamos dando um alerta. Os jovens não querem buscar a Deus, as pessoas em especial não querem buscar ao Senhor. Ciente da proximidade de dias difíceis. E nós, como atalaia, como povo de Deus, temos que advertir as pessoas de que o fim dos tempos está se aproximando. Se temos que falar o que Deus colocou em nossa boca, temos que dizer o que o Senhor colocou em nossos lábios. Mesmo que haja pessoas que se incomodem, mesmo que haja pessoas que não gostem, o que o Senhor está revelando, o que o Senhor está dizendo, tem que ser dito. E por isso, dia após dia, a gente fala a palavra de Deus, a gente diz a palavra do Senhor. E aqui, irmão, advertindo, há pouco tempo também tive uma visão onde vi que o céu ficava de uma cor, irmão, parecida com a cor do fogo, como um amarelo alaranjado, puxando para o laranja, e as pessoas corriam, mas outra parte do céu também estava como um amarelo, puxando para o vermelho, ou um vermelho puxando para o amarelo, buscando aquele tom de laranja, uma cor assim, irmão, sombria, bem forte. E as pessoas corriam de um lado para o outro e para lá. O Senhor falou comigo sobre o amor, onde diz que as pessoas vão correr de um lado para o outro e vão ter sede e fome, não de comida nem de bebida, mas da palavra de Deus. Há pessoas que por tanto tempo ignoraram, que por tanto tempo deram as costas, amanhã vão querer buscá-la, mas simplesmente já não vai estar, que é a palavra de Deus. E por isso nós, como povo do Senhor, falamos às pessoas para que elas se voltem para Deus. Falamos às pessoas para que busquem no reino de Deus, mas nem todo mundo está disposto, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo, senhores, quer buscar o reino de Deus. Porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas, e no que lhes convém? Buscando dinheiro, muitos passam a vida, senhores, buscando finanças, buscando fama, e não vão perceber, irmão, quando Cristo vier, só vão entender, irmão, quando já for tarde demais. Não é? Não percebem que Deus está chamando? Não percebem, irmão, que Deus está chamando sua atenção? E por que isso acontece, irmão? Porque tem gente, irmão, que infelizmente, temos que ser sinceros, não é? Não se importam com as coisas de Deus e preferem viver a vida que já estão vivendo do que se voltar para o Senhor. E depois perguntam e depois dizem, por que essas coisas acontecem? Porque Deus permite certas coisas, porque o Senhor permite o juízo sobre a terra, porque Deus está ferindo as pessoas. De tal maneira, já querem fazer parecer que Deus é o vilão, quando Deus não é o vilão, quando Deus simplesmente quer libertá-los. Mas infelizmente, senhores, as pessoas é que não querem compromisso com Deus, as pessoas é que não querem compromisso com o Senhor. E por mais que Deus tente ajudar, há pessoas que Deus quer ajudar, mas simplesmente elas não querem se deixar ajudar pelo Senhor. E infelizmente, irmão, as coisas não funcionam assim. Deus pode querer te ajudar, mas se você não quiser aceitar a ajuda de Deus, irmãos, simplesmente o juízo é o que espera esse povo, irmão, que não se deixa ajudar por Deus. Simplesmente, irmão, o juízo é o que os espera. O juízo está prestes a bater a porta desse tipo de gente. E por mais, irmão, que a gente queira ajudar, e por mais que a gente queira que as pessoas busquem a Deus, por mais que a gente queira, irmão, que as pessoas busquem ao Senhor, simplesmente, irmão, tem gente que não querem, irmão, deixar de seguir seus maus passos, não querem, irmão, deixar de seguir seus maus caminhos. E o que a gente faz, irmão? Simplesmente é dar a mensagem, e quem quiser ouvir, irmão, viverá. Quem quiser ouvir a mensagem de Deus, viverá. E quem não quiser, pois literalmente, irmão, está se entregando aos juízos, está se entregando aos dias maus que virão, e a gente cumpre seu papel ao dar a mensagem da parte de Deus. Tudo o que Deus me disse, irmão, é conforme ao fim dos tempos e conforme a palavra de Deus. E eu posso te dizer, irmão, que de 10 mensagens que Deus me dá,
10, ouça bem, mensagens que Deus me dá. 2, são boas notícias, boas novas. E 8, são advertências sobre o que está por vir. O que acontece é que as pessoas não gostam de ouvir a verdade e preferem ignorá-la, como se isso impedisse que aconteça. Pelo contrário, só piora a situação. Ignorar faz com que o juízo se aproxime ainda mais, pegando os desprevenidos e causando dano maior. Se as pessoas se voltassem para Deus, se as pessoas buscassem ao Senhor, seria diferente, mas simplesmente, irmão, tem gente que não quer, volto a repetir, não querem compromisso com Deus, deram as costas para o Senhor. E a gente tem que ser claro, irmão, tem que ser real, tem que ser muito sincero com o Senhor. A maioria das pessoas hoje em dia, irmão, não quer buscar a Deus. Não podemos ser irmãos indiferentes. Olhem todas as tragédias que estão acontecendo no mundo. Tudo isso não é mais, irmão, do que o princípio das dores. Esses são sinais antes do fim, irmão. Está escrito na palavra em Mateus 24. As coisas que vão acontecer. Guerras. A palavra ensina, irmão, sobre tempos de crise, tempos de pestes, tempos em que se levantará um falso Cristo. E tudo isso está sendo visto. Tempo de guerra, de nação contra nação, de reino contra reino. Onde se ouvirão rumores, diz a Bíblia, de guerra, que tal nação vai atacar tal nação, mas não passam de rumores. Outras realmente acontecem, ou seja, a palavra se cumpre ao pé da letra, mas por um motivo ou outro, repito, tem gente que prefere ficar de braços cruzados. Tem gente, irmão, que prefere ficar no seu letargo de pecado, no seu letargo de delitos, sem entender que Deus está lhe dando a oportunidade, sem entender que Deus está lhe dando a oportunidade. É simples assim, senhores. Há pessoas que não querem compromisso com o Senhor, essa é a realidade. Simplesmente não querem compromisso com Deus. E o que podemos fazer nós, como homem e mulher de Deus? Simplesmente orar, simplesmente interceder por essas pessoas? Mas acabou de ser destacado, senhores, que Deus vai ferir. Ouçam bem, certas nações, certos personagens, certas pessoas. Porque ele me fez saber que, embora tenham conhecido a Deus, não deram glória a Deus. O Senhor quis, senhores, feri-los. O Senhor quis feri-los. O Senhor quis diminuir o peso deles. Porque são instrumentos, irmãos, para arrastar muitos à perdição. São instrumentos para arrastar muitas pessoas à perdição. E eu, como homem de Deus, senhores, meu trabalho é orar, meu trabalho é interceder, mas também anunciar como atalaia o perigo, mas também anunciar como atalaia o que está prestes a acontecer. O problema é que tem gente que não quer buscar o reino de Deus. Simplesmente isso, senhores. Esse é o problema. Tem gente que não quer buscar a Jeová. Eles se esquecem que Deus está chamando sua atenção. É simples assim. Eles se esquecem que Deus está chamando eles. E que um dia teremos que prestar contas ao Senhor. Um dia, senhores, teremos que prestar contas a Jeová. Alguns simplesmente não querem e você se pergunta, por que não buscam a Deus ou assumem compromisso? Porque é mais fácil para eles continuarem seus delitos e pecados. E depois dizer que tem gente, irmão, que ainda se atreve a dizer que tem pessoas que se salvaram morrendo, irmão, em circunstâncias de procedência duvidosa. Eu não posso dizer para você, irmão. Por exemplo, a catástrofe do Yechiel, tem gente que se salvou porque Deus me mostrou. Isso eu venho dizendo, irmão, há dias, desde o próprio dia, enquanto chorava. Por isso, o Senhor me deixou saber que houve pessoas que clamaram e Deus os salvou naquela tragédia do Yechiel. No último momento, o Senhor me mostrou que houve pessoas que clamaram. Mas 90%, infelizmente, irmão, das pessoas que morreram nessa tragédia, desceram ao Seol, desceram, irmão, ao lugar do castigo. Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que dizer a verdade. Eu tenho que dizer a verdade dos fatos. Senhores, não se pode ser hipócrita. Não se pode ser hipócrita. E eu tenho que dizer o que Deus me mostrou. Tenho que dizer o que Deus me mostrou. Tem gente que Deus salvou sim, mas tem gente que Deus não salvou. Repito, senhores, Deus chamando a atenção das pessoas, Deus chamando a atenção dos homens para que busquem o seu reino, para que busquem a sua face.
porque vivemos tempos difíceis. Senhores, dias piores estão se aproximando, catástrofes piores estão chegando para as nações. Eu dei um aviso do que Deus está prestes a fazer por uma razão ou outra. Irmão, há pessoas que não querem buscar o Senhor, não querem buscar a Deus, não querem buscar a Jeová, e Deus está chamando a atenção delas para que o busquem. Agora, por que, senhores? Porque os dias que vêm são dias maus, são dias piores, são dias críticos. Bem-aventurado quem se guarda para Deus, diz a palavra. Deus vai abreviar os tempos e já está fazendo isso. Que os dias passam tão rápido, isso nunca teria sido visto, irmão. Os sinais do fim, este é um dos mais impactantes. Mesmo que não acredite, por causa dos escolhidos, Deus encurtará os dias. A Bíblia diz que sem isso, até um escolhido se perderia. Você sabe o que isso significa, senhores? Que haverá mudanças no tempo que Deus vai fazer, porque se não fosse assim, a fé de muita gente teria sido abalada. Você ainda está aqui? Como assim, profeta? Se a fé de muita gente teria sido abalada? Irmão Lacerada, você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque algumas pessoas, por causa destes tempos, perderiam a fé. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque esta é uma luta constante, onde infelizmente há pessoas que vão perder essa luta. Por não guardar os mandamentos, por não guardar sua fé, por não se guardar para Jeová, por não se guardar para o Senhor. E não me alegra dizer isso apenas ao povo de Deus. Eu aviso que é tempo de lutar, senhores. É tempo de batalhar, porque estamos nos últimos tempos. Tempos difíceis, tempos muito adversos, onde a nossa fé vai ser provada em níveis e em magnitude indizíveis. Irmão, para Deus tirar o melhor de nós, porque dias difíceis se aproximam e o povo de Deus vai ter que ser a resposta para esses tempos difíceis. O povo de Deus precisará encarar o mundo nesses tempos, porque estão chegando tempos de mais doenças, estão chegando tempos, senhores, de guerras mais intensas, porque esse Mateus 24 vai se intensificar cada vez mais. A elite vai expor planos antibíblicos e contra os princípios do Senhor. E a igreja vai ter que dar uma resposta, e a única maneira da igreja poder dar essa resposta é estando revestida do poder de Deus, revestida do Espírito Santo. É a única maneira, senhores. Não há outra forma, não há outro método, simplesmente não existe. A igreja terá que dar uma resposta. Você e eu, como homens e mulheres de Deus, teremos que dar uma resposta. Ao tempo que se aproxima, estão chegando dias difíceis. Senhores, deixem o like no vídeo. Você que está entrando, eu o convido a se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém. Também o convido a me seguir no Facebook para oração. Escreva para mim na minha página como Dione de la Rosa e no Instagram e TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Lembre-se de que, se escreverem para você pedindo dinheiro, denuncie e bloqueie. São pessoas que se passam por mim dizendo que tem orfanato em nosso ministério, mas não tem orfanato. Então não se deixe enganar, são contas falsas. Shalom Ubraya.